Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais uma Batalha Suprema. Que hoje eu vou estar trazendo uma batalha técnica. Isso mesmo, uma batalha técnica. Ou seja, essa não é uma batalha de verdade. Na verdade, a gente vai comparar critérios de ambos os personagens aqui e chegar à conclusão de qual critério é melhor. E hoje a gente vai estar comparando o teletransporte do Goku com o teletransporte do Noturno. Afinal de contas, qual teletransporte é mais eficiente, qual que pode ser usado melhor dentro de uma batalha, qual personagem tem melhor controle sobre o seu teletransporte. Então, sem mais delongas, vamos começar a análise aqui. Bom, galera, começando pelo Noturno, né? O Noturno, como todo mundo sabe, ele é um mutante e uma das características que se sobressai é que ele domina muito bem o teletransporte dele, principalmente para combate, né? Obviamente, ele é treinado justamente nesse quesito, porque é o único poder que ele tem. Então, ele domina muito bem a técnica de teletransporte dele, muito bem mesmo, entendeu? Ele pode utilizar o teletransporte de qualquer maneira que você imaginar aí para poder acabar com seu oponente. Então, ele domina demais, cara. O teletransporte dele é eficaz? Eu diria que nem tanto, já que o teletransporte dele está limitado a um raio específico, né, de uma área específica, e ele precisa primeiro saber o lugar onde ele vai se teleportar, né? Ele precisa primeiro analisar. Eu acho que o teletransporte ideal seria um teletransporte com um raio ilimitado, né, onde você não precisa ter restrição, você pode se teleportar para outra galáxia ou para outro universo, e também onde você não precise ver o lugar para onde você está indo, né? Onde você consiga mentalizar aquele lugar ali, mesmo sem você nunca ter ido lá antes, né? Você consiga mentalizar aquele lugar e conseguir aparecer lá de certa forma, né? Aí você me pergunta assim, e o teletransporte do Goku, ele funciona dessa maneira? Então vamos analisar o teletransporte do Goku, vamos lá. O teletransporte do Goku, até onde a gente sabe, ele também tem um raio limitado. Ele não é ilimitado, como eu falei. Por que ele tem um raio limitado? Porque ele só vai até onde o Goku consegue sentir Ki. Ou seja, o Goku só consegue se teleportar para onde ele consegue sentir o Ki, né? Se ele sentir o Ki de alguém, naquele determinado ponto ele consegue se teleportar para aquele lugar. Então, dependendo do que for, se for um Ki de um Ki muito alto, né? Um Ki muito poderoso, ele consegue se teleportar até para lugares longe. Mas se ele tiver, tipo, tá na Terra, geral lá de boa, se ele estiver num lugar muito longe e ninguém estiver usando o Ki pra nada, ele não consegue se teleportar pra Terra, porque tá muito longe, ele não consegue sentir o Ki. Então tem tudo isso que tem que levar em consideração. Porém, se a gente for comparar o raio aqui, né, considerando que o Goku consegue sentir o Ki de geral da Terra, só isso já faz o raio do teletransporte dele ser bem mais longo do que o do Noturno, né? Ele já conseguiu vir de uma galáxia pra outra, mano, com o teletransporte, né? Que ele sentiu um Ki muito alto. Aí nesse caso ele sentiu o Ki muito alto, que foi no Fukatsu no F, se eu não me engano, que o Gohan meio que elevou o Ki dele ao máximo lá, ele conseguiu sentir o Ki do Gohan e se transportou lá com o Vegeta, né, chegaram na Terra. Se eu não me engano, foi essa cena. Então, meio que ele já veio de uma galáxia para outra, então é um raio infinitamente superior do Noturno. Porém, como é que isso funciona em combate, né? Vamos analisar aqui os dois juntos agora. Em combate, a gente tem um pequeno probleminha aí pro Goku, né? Porque ele precisa colocar o dedo na testa, né? Ele não pode simplesmente se teleportar. Ele precisa fazer o movimento de colocar os dedos na testa para poder se teleportar. Enquanto o Noturno ele não tem necessidade de fazer isso. O Noturno pode pular e se teleportar. Ele pode se teleportar em qualquer posição que ele quiser, que não vai dar problema algum. Entendeu? Ele pode se teleportar dando um soco. Já o Goku, ele fica restringido a uma mão só. Se ele quisesse, por exemplo, se teleportar fazendo um Kamehameha, é até possível, né? Só que meio que ele vai ter que tirar a mão da testa ali rápido e juntar energia para fazer o Kamehameha. Aí você pode até falar assim, mas o Goku já fez isso outras vezes. Não, ele não fez. O que ele fez, na verdade, foi desaparecer e aparecer atrás do oponente, só que não foi o teletransporte, foi só uma velocidade absurda que ele usou para poder fazer esse movimento, entendeu? Então, ele já fez isso, ele apareceu com o Kamehameha atrás do oponente, mas dessa forma que eu falei, eu acho que com teletransporte ele nunca utilizou, até porque não seria tão efetivo, já que ele teria que tirar a mão da testa rápido para poder juntar energia. E talvez até ele fazer isso o oponente já percebesse, né? Então em combate, vamos botar assim, né, o do Noturno é mais eficiente, porque em combate ele não precisa fazer essa movimentação da mão, né? Enquanto o Noturno domina totalmente, o Goku já não domina tanto. Você vê, por exemplo, que o teletransporte do Goku é um teletransporte Yadorati, né? Vamos colocar assim. E o Yadorati, por exemplo, do Torneio do Poder, usa o teletransporte de forma muito mais eficiente que o Goku. Ele consegue se teleportar diversas vezes ali dentro do Torneio do Poder para utilizar aquela técnica ali de forma mais eficiente que o Goku, né?
E inclusive utilizar ele em combate, né? O Yadorachi do universo, acho que é do universo 2, né? Eu nem me lembro mais, já tem tanto tempo que eu vi o Torneio do Poder. Se eu não me engano é isso mesmo, do universo 2 ele consegue se teleportar ali de boas, entendeu? Rápido, e utilizar isso como maneira de combate. Eu acho isso bem interessante, já que o Goku não domina tanto assim o teletransporte. Ele até consegue usar em combate, como eu falei, só que não tanto quanto um Yadorachi, que já nasce meio que aprendendo essas técnicas, né? Mas aí a discussão aqui não é ver qual teletransporte é melhor em combate, sim qual teletransporte é mais eficiente ou mais útil, né? Então a gente chega à conclusão, né, comparando ambos os teletransportes aqui, que o teletransporte Yadorachi que o Goku utiliza é sim mais útil. Isso porque, como eu falei, você só precisa sentir o Ki, né? No caso de Dragon Ball é uma coisa muito comum você sentir Ki. E sentindo o Ki você pode ir pro lugar que você quiser, cara, entendeu? Você pode rastrear o Ki e se teleportar pro lugar que você quiser. No caso dos Yadorachis, né, eles já estão mais acostumados com isso. Eu acredito que eles não precisam nem sentir o Ki, né? Eles podem usar o teletransporte de uma maneira muito rápida, muito eficiente, inclusive em combate. Eu acredito que, por exemplo, se aquele Yadorachi, né, mesmo não sendo tão forte, fosse lutar com o Noturno, é óbvio que ele levaria melhor. Porque o Yadorachi, ele meio que é um personagem de Dragon Ball, né? Então você já tá ligado, né? Que personagem de Dragon Ball. Eu acho que até o Pai Pai, mano, se a gente pegasse o Pai Pai lá da primeira temporada, eu acho que ele daria uma surra, né? No Noturno, vamos botar assim. Cara, é Dragon Ball, é OP demais, né? É impossível dizer que esses personagens não são OP. Tipo o tal Pai Pai, né? Eu tô falando aqui, mas eu não tô falando pra desmoralizar o Noturno nem nada do tipo. Mas o tal Pai Pai, ele aguentou um Kamehameha, a queima-roupa assim de frente no Dragon Ball clássico. Ele continuou de pé, ele nem caiu com o Kamehameha. Tipo, a roupa dele queimou toda, ele continuou em pé, de boas. Entendeu? Ele tomou um Kamehameha do Goku de cara, assim, de cara mesmo. Aí você imagina isso, cara. Se o Ciclope, por exemplo, fosse lutar com o tal Pai Pai e jogasse uma rajada nele, o tal Pai Pai ia aguentar de boas, cara. O tal Pai Pai, entendeu? Aguentou um Kamehameha de frente. Então é mais ou menos isso. Eu acredito que, cara, personagens de Dragon Ball são muito OPs. Né, tá certo que dessa vez a gente é um critério mais razoável de se comparar aqui, porque é unicamente o poder de teletransporte. Mas ainda assim, nesse caso, eu acho que sim, o teletransporte Yadorachi que o Goku utiliza é mais eficaz do que o teletransporte do Noturno. Por fim, vale ressaltar um teletransporte aqui que eu acredito ser ainda mais OP que ambos os dois, mas eu não fiz essa comparação até porque seria injusto fazer essa comparação com qualquer outro teletransporte, que é o Kaikai dos Kaioshins. Esse eu acredito que não tem restrição. Ele não tem limite, ele inclusive pode ser usado para levar de um universo para outro. É bem absurdo isso, né? E, mano, qualquer lugar do universo sem restrição. Eu acredito que o Kaikai utilizado pelos Kaioshins é realmente o teletransporte que foi demonstrado de forma mais apelona na ficção. Eu acho que nunca vi nenhum teletransporte ser tão OP quanto esse. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado por assistirem. Comenta aí. Dê sugestões agora de batalha técnica, né? Eu pedi sugestão nos outros vídeos aí de batalhas surpresa, batalhas supremas. Dessa vez eu quero sugestões de batalha técnicas. Pode ser jogo de xadrez, pode ser comparando resistência dos personagens, pode ser comparando poder de destruição, entendeu? Então comenta aí o que você acha. Não necessariamente uma batalha, mas uma comparação de características. Bom, então muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá. E hoje a gente vai estar comparando o teletransporte do Goku com o teletransporte do Naruto. Afinal do Naruto. Do Noturno, caraca.